Bem-vindo a Flatland. Uma das maiores mentiras da humanidade completou 50 anos. Muitos vídeos estão mostrando o grande suposto feito histórico dos 3 heróis da missão Apollo 11. Outros estão enfocando as manipulações por trás desta grande e suposta façanha. Quando vemos alguém dizendo que não acredita que o homem tenha ido à Lua, uma das primeiras reações das pessoas é de rejeição, de menosprezo, e que seriam pessoas alienadas e não acreditar em uma coisa que comprove tal proeza científica, assim como nos vídeos que foram filmados, nem nas milhares de fotos comprovando tal acontecimento histórico que acabou supostamente mudando os rumos da humanidade. Mas, ao conhecer diversos indícios da fraude coletados por diversos pesquisadores ao longo de 5 décadas, o sentimento que você poderá ter é o de ter feito o papel de palhaço, de ter sido feito de trouxa juntamente com o restante da humanidade, que acredita em tudo que aparece na televisão e nas mídias e em tudo em que nossos governos nos dizem. A suposta ida do homem à Lua não passou de uma grande fraude muito bem arquitetada, porém repleta de erros. O que poderá levar as pessoas a se perguntarem como puderam ter sido tão ingênuas sem contestar os fatos por tantos e tantos anos. Olá a todos. Bom, hoje eu vou responder sobre essa questão do homem ter ido ou não à Lua, usando um argumento. Eu vou falar sobre vários, mas vou usar um argumento, que para mim assim é um argumento interessante. Bom, vamos lá. Quando o pessoal em tese foi para a Lua, eles filmaram o momento que eles estiveram lá na Lua. Eles ficaram em tese 2 horas e pouco na Lua filmando, e essa imagem foi transmitida para a Terra em tempo real, para passar nas televisões dos americanos. Ok. Quando o pessoal filmou e transmitiu isso para a Terra, houve perda de qualidade do sinal no envio para a Terra, certo? Depois disso, chegando na Terra, o sinal foi mostrado numa tela da NASA, essas telas de tubo, onde perdeu resolução de novo. Depois disso, uma filmadora filmava a tela
e passava para o público. Ou seja, perdeu a resolução de novo e de novo, né? Então teve vários momentos onde a resolução foi perdida, foi reduzida, né? A qualidade foi reduzida. O pessoal que não acredita que o homem foi para a Lua, então solicitou à NASA o filme original, aquele que está na filmadora, certo? Teve na filmadora, para todo mundo ver o negócio com alta resolução. A NASA então falou o seguinte, que quando do homem à Lua completasse 40 anos, ela ia disponibilizar para o público o vídeo em alta resolução completo. Uau, que legal, não? Isso ia acontecer em 2009. Fantástico. Ok. 3 anos antes do prazo, 2009, a NASA disse o seguinte, que eles haviam perdido o filme original. Eles perderam o filme original. Ok, difícil de engolir, né? Ok, eles deviam ter parado por aí, mas pelo jeito muitas pessoas apertaram eles. E 1 ano antes do prazo, 2009, no caso em 2008, né? Eles falaram o seguinte, que na verdade o filme original ele foi usado, foi reutilizado para gravar outra coisa no lugar. O pessoal estava reutilizando o filme. Para quê? Para fazer economia de gastos. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte. A NASA investiu 200 bilhões de dólares em dinheiro atual. 200 bilhões, não é milhões, é 200 bilhões de dólares. São 1000 pacotes de 200 milhões de dólares. 200 bilhões de dólares, uma quantidade muito grande de dinheiro. Aí ela teve a maior missão dela, que foi enviar o homem à Lua em tese, ok? Ela gravou isso em um VHS, sei lá qual era a tecnologia, e ela não só não fez backup disso quando o pessoal chegou, fez uma cópia, não só fez isso, como para economizar dinheiro, eles gravaram em cima do VHS original, com a imagem em alta resolução. Uau! Dá para acreditar? Eu não consigo acreditar. É difícil de acreditar. Ou seja, ao invés do cara ir no Walmart e comprar um VHS por $1 ou $2 para eles fazerem um backup, não. Eles resolveram sumir com o VHS e no final das contas, não, a gente gravou por cima. Uau! Uau! Desculpa, precisa ser muito criança para acreditar numa coisa dessa. Puxa vida! Você já pensou? Um dia chega uma visita na sua casa falando, eu perdi o casamento, você você filmou? Você pode dizer que não, mas você vai falar, sim, filmou. Ok, foi filmado. A pessoa fala, posso ver o vídeo? Você fala, sabe o que é? Na verdade eu gravei o desenho dos meus filhos em cima. Meu, você acha que isso é razoável? Meu, ainda mais, tudo bem, é difícil com uma pessoa, mas imagine uma agência que tem não sei quantos funcionários, um monte de funcionário, investiu 200 bilhões de dólares para isso e não gravou? Não fez backup? Bom, chegando na Lua, eu tiro uma foto da Terra. Vou tirar a foto do astronauta. E aí quando eu tiro a foto do astronauta aqui, olha o tamanho da Terra. Uau! Bem pequenininha, né? Ok. Então a NASA divulga fotos como essa aqui, que, puxa vida, o tamanho é bem diferente, né? É bem diferente, né? Foi tirado de um satélite mais longe. Ao invés da Terra diminuir, ela ficou maior. Difícil, né? Difícil acreditar. É muito difícil acreditar. Há exatamente 40 anos saía da Terra a Apollo 11, a primeira missão a chegar à Lua. A NASA, a Agência Espacial Americana, que conseguiu esse grande feito, admitiu hoje que falhou
numa tarefa muito mais simples, conservar as imagens originais do evento. Ainda é preto e branco, mas é nítido. É o homem pisando na Lua há 40 anos. Os americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin ainda fincaram uma bandeira lá em cima. E o registro original da história foi apagado, porque a NASA, que chegou à Lua, não conseguiu conservar as gravações. A Agência Espacial Americana recorreu aos arquivos de agências e redes de TV para, neste 16 de julho de 2009, mostrar ao mundo como foi o 20 de julho de 69, o dia exato em que o homem pisou na Lua. O governo americano, assim como o governo russo e de outros países, sempre estiveram unidos na grande conspiração mundial. Da mesma forma, mesmo em tempos de suposta Guerra Fria, esses países sempre estiveram unidos ao Acordo Antártico, que envolve todo o mundo, e proteção dos limites da Terra, pois sabemos que a Terra é um plano, e toda a alta cúpula dos governos guarda os limites da Terra, assim como todos os programas espaciais guardam a farsa da teoria heliocêntrica, de uma Terra globo supersônica viajando pelo espaço vazio, e nos propõe teorias absurdas como o evolucionismo e Big Bang. Going to space was always a risk. But in the beginning of the Apollo program, the United States got a stark realization of just how dangerous its moon missions would be. The Apollo program almost ended before it even got off the ground. In the mid-1960s, NASA was working at breakneck speed, attempting to take another step towards President John F. Kennedy's goal to land a man on the moon by the end of the decade. Apollo program engineers were still focused on fulfilling the foundation for the project's objectives, establishing the technology to meet other national interests in space, achieving preeminence in space for the US, carrying out a program of scientific exploration of the moon, and developing man's capability to work in the lunar environment. By 1966, NASA upgraded its first multi-stage rocket, the Saturn I, to the more powerful Saturn IB. The top part of the rocket was where several major systems lived, including the Apollo spacecraft, known as the Command Service Module, or CSM. The command module was considered the mothership, with the goal of carrying the astronauts to space and then returning them safely to Earth. Inside were 3 compartments, including the sealed crew cabin, which only had about 6 cubic meters of space. With all the operational displays, crew couches, and equipment, there was very little room left over for the astronauts to maneuver. A prototype version of the spacecraft, the Apollo Block 1 CSM, would be the first to embark on a manned mission. NASA set the launch date for February 21st, 1967. The purpose of the flight was to test launch operations, ground tracking and control facilities, and the performance of the Saturn IB rocket and the CSM spacecraft. NASA selected 2 veterans and 1 rookie as the crew for the mission that was later dubbed Apollo 1. The command pilot, Gus Grissom, was no stranger to the stress of spaceflight. Grissom was one of the original Mercury pilots, and during the splashdown of his first mission, the capsule's hatch blew open, causing him to nearly drown. The senior pilot was Ed White, who was the first American to conduct a spacewalk during Project Gemini. This is the greatest experience. It's just tremendous. And the pilot was Roger Chaffee, who at 31 would be the youngest American ever to go to space. He was added to the crew as a replacement after the original pilot dislocated his shoulder during training.
Chaffee was known as a notoriously nice guy who was often teased by other astronauts for his admiration of Grissom and White. He saw the Apollo 1 mission as a way to prove himself worthy of the title of astronaut. Early on in their training, Grissom and the rest of the crew voiced concerns with the spacecraft, primarily with the amount of flammable material in the cabin. The astronauts jokingly presented this crew portrait to the Apollo spacecraft program office manager after he gave the spacecraft a passing grade. But the thing is, the astronauts weren't alone in their concerns. In fact, some experts believed the immense pressure of Kennedy's deadline forced NASA and the contractor, North American Aviation, to make decisions that sacrificed safety. One of the main concerns was NASA's decision to opt for a single gas environment inside the capsule over a dual gas environment because it required a lighter system. This meant that the Apollo spacecraft would use 100% oxygen in the crew cabin, so even a small spark could quickly turn into a blaze. Adding to that fear, other astronauts reported seeing what appeared to be frayed wires and short circuits in the cabin of the spacecraft. There were also issues with the decision to have the hatch open inward, and the fact that it didn't carry explosive bolts in the case of an emergency. NASA and North American Aviation made as many adjustments as possible, but in the interest of time, they decided to move forward with the February flight. 1 month before launch, the rocket and spacecraft were cleared for what was referred to as a plugs-out test. At 1 p.m. on January 27th, the Apollo 1 astronauts entered the command module, sealed the hatch, and prepared for what was considered a sort of dress rehearsal for the actual flight. There were problems from the start. All right, Chuck, something else has just come up. I'm trying to get an answer on it now. First, there was a foul odor emanating from the oxygen tank. And then, there was an alarm triggered, indicating a high oxygen flow. To the frustration of the crew, static continually drowned communication with the control room. But how are we going to get the moon? We can't talk between 2 or 3 buildings. At 6:31 p.m., the test conductors were ready to start the countdown. But seconds later, horror struck. A flash fire ripped through the spacecraft. The emergency escape procedure called for a minimum of 90 seconds, but it only took about 30 seconds for the flames and toxic smoke to engulf the crew cabin. Despite heroic efforts by NASA ground crews and controllers, it took a full 5 minutes to open the hatch. The deaths of Grissom, White, and Chaffee were a shocking wake-up call that caused many to question President Kennedy's deadline to put a man on the moon. Além de mentir, a NASA é perita em matar seus funcionários. Entre os anos de 64 e 67, 10 astronautas das Apolos morreram, o que representa cerca de 15% do corpo de astronautas da NASA na época. Um dos acidentes mais conhecidos foi o da Apollo 1. Ouça os últimos momentos dos astronautas da Apollo 1. I can't hear that thing you're saying. Jesus Christ. Again? But how are we going to get the moon if we can't talk between 2 or 3 buildings?
27 de janeiro de 1967, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee morreram no interior do módulo de comando da Apollo 1, na base de lançamento da NASA, no Cabo Canaveral, em memória daqueles que fizeram o último sacrifício para que outros pudessem alcançar as estrelas. Uma estrada acidentada leva às estrelas. Vão com Deus. Sucesso para a tripulação da Apollo 1. Parabéns, NASA! Você conseguiu destruir 3 lindas famílias. Mas afinal, o que aconteceu? Era só um simples teste em solo e não um lançamento para o espaço. Segundo a NASA, foi uma tragédia. E foi uma tragédia apenas 3 semanas antes do voo planejado para o espaço. Se tratando da NASA, tragédia é sinônimo de negligência, incompetência e, quem sabe, até mesmo assassinato. Na simulação, devido a problemas técnicos, os astronautas tiveram que esperar por 2 horas em vez de entrar na cápsula no horário planejado, às 11 horas. Mas antes que a contagem regressiva da tragédia pudesse começar, os astronautas notaram um cheiro azedo na cápsula. Então, mais uma vez, tudo vai começar. A contagem regressiva para, todo o incômodo de abrir a cápsula, amostras de ar tomadas, tudo de novo. Resultado, nada. Então, feche a comporta novamente, comece a contagem regressiva e 1 hora depois, pare mais uma vez. O cheiro azedo continua na cápsula. Todo o procedimento de novo. Desfaça a escotilha, pegue amostras de ar, analise elas. Resultado, nada. Depois disso, apareceram os problemas com as comunicações de rádio e, por fim, a cabine pega fogo. Como esses astronautas chegariam ao espaço apenas 3 semanas depois dessa simulação desastrosa? 3 semanas, cara! E pior, como eles iriam à Lua com essa engenhoca? Conforme as palavras de Grissom, como vamos à Lua se não conseguimos nem falar entre 2 prédios? O que a NASA faria com uma espaçonave Apollo que ainda tinha uma lista de pelo menos 20.000 defeitos em dezembro de 1966? A construção da espaçonave Apollo era um pesadelo técnico, diziam os especialistas. O crítico da NASA, Eric Berghaus, considerou que, apesar do trabalho de alguns dos melhores engenheiros e cientistas e de um orçamento quase sem fim, a NASA havia produzido um veículo cujos componentes eram ultrapassados. Isso quase soa como se Apollo nunca tivesse apta para o uso no espaço. E Grissom criticou isso, inclusive na frente da imprensa. Em uma entrevista, ele descreveu a nave Apollo como um balde de parafusos. Esse homem era engenheiro aeronáutico e piloto de testes. Estava dando nos nervos de todo mundo. Grissom estava sempre inspecionando cada centímetro quadrado da cápsula e ele quase sempre encontrava alguma coisa. Eu tenho uivado no deserto há anos, disse ele. Talvez não fosse tão deserto, afinal,
Grissom havia recebido ameaças de morte, e essas ameaças foram concretizadas em 27 de janeiro de 1967. Alguém deve ter decidido silenciar o astronauta que resmungava. Se foi isso que realmente aconteceu, sem dúvidas foi algo muito bem planejado. Gus Grissom foi vítima de um complô, e quem diz isso é o seu filho, Scott. I think it was intentionally sabotaged by someone. It's been a question in my mind what was found in the accident investigation and how was that handled? Was the CIA involved or whoever? But it was done intentionally. Grissom não pôde ser o primeiro homem a pisar na Lua, afinal, ele morreu antes da Apollo 11. Gus Grissom, o astronauta representante da América, estava se tornando uma inimizade da NASA, sua empregadora. Pode até se dizer que ele era o homem mais odiado da NASA, afinal, ele simplesmente se recusava a participar de toda a confusão envolvendo a lendária nave Apollo. Em sua opinião, a Apollo, a terceira e supostamente a melhor nave espacial da NASA depois da Mercury e da Gemini, era simplesmente um monte de sucata velha, e ele disse isso publicamente. Muitas coisas não estão em ordem com essa espaçonave. Ele disse certa vez, não é tão boa quanto as que voamos antes. Sério? A espaçonave Apollo queria levar um americano à Lua antes do final da década de 60 não era tão boa quanto as naves anteriores que só conseguiam fazer no máximo algumas órbitas na Terra? Nossa! Os relatos de negligência da NASA com o Apollo 1 foram fornecidos por um ex-engenheiro de controle de qualidade da aviação norte-americana, Thomas Ronald Barron, um inspetor de segurança da Apollo 1. Ele levava seu trabalho a sério, talvez sério até demais. Mesmo antes da tragédia da Apollo 1, Barron já tinha denunciado a negligência da NASA na Apollo 1. Em seu depoimento, Barron disse que viu todo tipo de ineptidão, má gestão, incompetência, pessoas bêbadas no trabalho e negligência no projeto da Apollo 1. Em outras palavras, ele revelou que a Apollo simplesmente não daria certo e que seus funcionários eram muito desleixados. 4 dias depois do seu testemunho ao comitê investigativo do acidente da Apollo 1, Thomas Ronald Barron e sua família foram mortos instantaneamente no alegado acidente automobilístico, uma colisão com um trem, e contrariando a lei estadual da Flórida, os corpos de Barron e da sua família, esposa e enteada, não passaram por autópsia, foram imediatamente cremados. Receio que o público tenha a imagem errada em suas mentes quando pensam no projeto Apollo. Eles provavelmente acreditam que todos sabem exatamente o que estão fazendo em todos os momentos. Eles provavelmente também acreditam que o trabalho aqui nos complexos de lançamento é feito de maneira rotineira. Eles estão errados. Perante o Congresso, em 21 de abril de 1967, Barron disse que os astronautas levaram muito mais tempo para morrer do que foi dito pela NASA. Os astronautas relataram uma fumaça 10 a 12 minutos antes da cápsula pegar fogo. 10 minutos seria tempo suficiente para interromper o teste e abrir a cápsula rapidamente. E outro funcionário da aviação norte-americana, Al Hamburg, disse a Barron que os astronautas tinham lutado por uns 5 minutos para tirar a cobertura desastrosa. Em outras palavras, os astronautas não ficaram inconscientes depois de alguns segundos do incêndio, como dito pela NASA. Se eles tiveram uma morte rápida, então por que o edema pulmonar foi uma das causas da morte? Demora de 15 a 20 minutos para uma pessoa saudável desenvolver edema pulmonar. Se você morrer rapidamente de um incêndio, os sinais de edema pulmonar nunca se desenvolvem. As funções do corpo param. A tripulação estava viva por pelo menos 15 minutos e não teve nenhum esforço para reviver qualquer um deles para não perturbar a cena. Muitos anos depois da tragédia da Apollo 1, o filho de Grissom, Scott, acrescentou outra evidência de sabotagem. Há alguns anos, o filho de Grissom teve a ideia de visitar os destroços da cápsula que foi armazenada no Langley Research Center da NASA em Hampton, Virgínia. Ele ganhou acesso a ela com a ajuda da Lei de Liberdade de Informação
Scott, o filho de Gus Grissom, não estava procurando nada em particular. Sua intenção era ver se a cápsula poderia ser adequada como uma exibição em um museu, mas ele foi subitamente surpreendido quando percebeu uma pequena placa de metal acoplada a um interruptor que foi retirado. Apenas esse interruptor foi retirado, enquanto todos os outros permaneceram na posição original, junto com a fiação. A Apollo 1 foi investigada mais uma vez, 33 anos depois da tragédia. Por quem? Pela NASA, claro. Uma equipe da NASA viajou 2 vezes no ano 2000 para inspecionar os destroços da Apollo 1 em Langley. A questão principal era qual foi a origem daquela pequena placa de metal que Scott Grissom havia encontrado no interruptor e que ele suspeitava ter desencadeado o curto-circuito. A primeira resposta da investigação foi que Grissom não estava mentindo. Os investigadores encontraram de fato uma pequena placa de metal acoplada ao interruptor número 11, ao qual ela não pertencia. A equipe de investigação da NASA achou, abre aspas, razoavelmente conclusivo, fecha aspas, que a peça de metal tivesse sido retirada da espaçonave durante a investigação original do acidente, como uma amostra a ser testada por microscópio eletrônico. Acreditamos que a forma tridimensional do suporte tornou impossível inspecionar sob o microscópio eletrônico que foi usado para examinar a superfície, diz o relatório. Por esse motivo, acreditamos que o suporte foi cortado de modo que a menor peça de metal pudesse ser colocada sob o microscópio eletrônico para inspeção. Nós acreditamos não significa nós sabemos, certo, NASA? Além disso, dizer que a peça de metal era da própria espaçonave e que foi provavelmente acoplada ao switch pelos investigadores originais me parece uma desculpa esfarrapada. 2 anos e 6 meses antes do pouso na Lua, a NASA se viu diante de escombros, 3 astronautas mortos, e a nova espaçonave Apollo era só um balde de parafusos, conforme as palavras de Gus Grissom. E o pior, demoraria muito para que esse balde de parafusos pudesse ser testado em um voo tripulado. Os voos tripulados das Apollos tiveram que ser adiados por 1 ano e 9 meses, de janeiro de 1967 a 11 de outubro de 1968, com a Apollo 7, a primeira missão tripulada da NASA após a tragédia da Apollo 1. O prazo prometido por Kennedy para levar o homem à Lua estava acabando. Agora restam apenas 14 meses para o final da década de 60. Em julho de 1969, 9 meses depois da Apollo 7, o homem pisa na Lua. Será mesmo que a NASA saiu dos escombros em apenas 9 meses e conseguiu fazer o que ninguém repetiu até hoje? Lembre-se disso, o que ninguém conseguiu repetir em 50 anos, a NASA fez em 9 meses. Apenas 9 meses depois do primeiro voo tripulado desde Apollo 1, não só a cápsula, mas a configuração de todo o foguete, incluindo o módulo lunar, teriam que estar funcionando perfeitamente e de forma confiável. Que grande performance, NASA! Parabéns! Se continuasse com essa eficiência fantástica, certamente hoje já teríamos hotéis na Lua e talvez em Marte. Agora, falando sério, você realmente acredita que pisamos na Lua? Se confia em nazistas, pode até acreditar. Wernher von Braun foi um engenheiro espacial alemão e depois americano. Ele foi uma das principais figuras no desenvolvimento da tecnologia de foguetes na Alemanha e nos Estados Unidos, e é considerado o pai da ciência de foguetes. Ele também foi membro do partido e da polícia nazista e era suspeito de cometer crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. O nazista von Braun projetou, construiu e depois lançou os mortíferos foguetes V1 e V2, que mataram dezenas de milhares de aliados na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Existem também relatos de que von Braun era um torturador no campo de concentração de Dora, forçando trabalhadores a construírem os foguetes V2.
Além da falta de moral dos criadores da Agência Espacial NASA e evidências de uma grande conspiração, podemos cientificamente entender: o homem jamais foi à Lua devido aos seguintes fatos principais. Existem diversas fotos com sombras em várias direções, sendo que a única fonte de luz seria o Sol, e todas as sombras deveriam ser paralelas. Fotos com diferentes tamanhos da Terra vista da Lua, evidenciando montagens desproporcionais. Não existem até hoje filmes fotográficos que resistem à enorme variação de temperatura que ocorre na Lua. Nas fotos e vídeos, a bandeira dos Estados Unidos aparece tremulando na superfície lunar, mesmo quando os astronautas não a tocavam. Porém, não existe vento na Lua, simplesmente porque na Lua não há atmosfera. Em centenas de fotos há pegadas dos astronautas na Lua, e nestas mesmas fotos, muitas das vezes não é encontrado as trilhas dos veículos lunares. Sendo muito mais pesados, deveria haver a formação dessas trilhas. Pelo que se vê nas fotos, não houve pouso do módulo lunar. Ele teria sido colocado delicadamente naquele local. Não há marcas no solo do propulsor da nave. No mesmo lugar onde o pé do astronauta cria uma profunda pegada na superfície lunar, o pé do módulo lunar se mostra muito delicado na superfície da Lua, sem causar qualquer estrago. Em 1969, os astronautas conversavam da Lua com a NASA na Terra em tempo real. Esta tecnologia não existe até hoje. A radiação solar incidente na Lua sem atmosfera é mortal para qualquer ser humano. Dificilmente existiriam roupas espaciais na época que resistissem às enormes variações de temperaturas da Lua, em média de menos 153 graus a mais de 107 graus. Seria um gradiente absurdo de temperatura. Extrema semelhança do ambiente das fotos mostradas pela NASA com o deserto de Nevada nos Estados Unidos. Indício de Stanley Kubrick dentro da NASA, que poderia ter auxiliado na criação dos efeitos especiais utilizados na fraude. Mesmo tendo ciência que tinha posse de tal material, a NASA nunca exibiu as imagens do primeiro pouso do homem na Lua, que teriam sido gravadas em fitas de vídeo e retornado à Terra com qualidade extremamente superior às transmitidas ao vivo. Em 2006, a NASA afirma ter perdido os vídeos originais do primeiro pouso na Lua, que teriam qualidade bem superior aos exibidos a todos até hoje. Em 2009, a NASA declara que, para economizar dinheiro e sem ter cópias de fitas originais, gravou intencionalmente outras imagens e dados de satélites em cima das fitas originais, que continham o fato histórico mais importante da NASA em todos os tempos. Faltam as estrelas no fundo de todas as fotos. Com a ausência da atmosfera, as estrelas seriam ainda mais reluzentes. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Armstrong, I do realize that when you were on the moon, you had very little time for gazing upwards. But could you tell us something about what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun.
see the stars. Oh yeah, You know, and pretty much all the time you can see the stars. Yeah. It's not which a is black cool void. thing. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. Up on a clear night in Colorado, up in the mountains where there's no light, and you can see all these stars. We'll multiply that by 1,000. That's what it's like in space. And we have to realize that in space, without the intervening atmosphere, the heavens are 10 times as bright, stars 10 times as numerous, because there's no atmosphere to block the light. To you is the coolest, most amazing thing about being in space? The coolest thing for me is the experience of floating, not feeling my weight, and hanging by a window just after sunset and watch the stars in the big black dome.
Ora, ainda que subas muito alto como a águia e estabeleça o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei das alturas, garante Yah.